E aí, pessoal, tudo bem? Vamos jogar na Loto Fácil? E aí, vocês estão indo bem na Loto Fácil? Estão ganhando dinheiro? Estão perdendo dinheiro? Estão tendo bons prêmios? Então, eu fiz um estudo, certo? Fiz uma planilha de estudo, onde eu baixo todos os resultados da Loto Fácil até a data de hoje. E lá eu vejo quantos números que repete do sorteio anterior, certo? Ímpares e pares, maior que a metade, menor que a metade, moldura, miolo da moldura, Fibonacci, números primos. Tem vários estudos também, números de 1 a 5, de 5 a 10, onde você vendo como que os números se comportam em cada sorteio, quem sabe melhora a opinião de vocês nos próximos concursos aqui para frente, certo? Eu vou apresentar a planilha para vocês. Vão ser vários estudos. No final de todos esses estudos, vocês vão baixar essa planilha gratuitamente, certo? Mas agora eu vou apresentar um vídeo para vocês entenderem como que funciona a planilha. Beleza? Se inscreve no meu canal, dê like, ative o sininho e compartilhe meus vídeos. Beleza, pessoal? Dito isso, vamos para a tela. Bom, pessoal, isso aqui é a planilha que eu quero passar para vocês. Vai ser o estudo de números de 1 a 13 e 14 a 25. Por que isso? A gente pega o total de 25 números e a gente reparte no meio. Né? Mais ou menos no meio, né? O meio seria 12,5, mas como não existe não tem esse número, só o número inteiro, no sorteio da Loto Fácil, então eu pus de 1 a 13, como se fosse a parte menor que a metade, e de 14 a 25 como se fosse maior que a metade. Se eu coloquei aqui o último concurso, 2.846, e também coloquei aqui 2.846, aqui, gente, ele vai falar assim, ó, quanto sorteio eu quero estudar. Por exemplo, se eu pôr os 10 últimos sorteios, ele vai pegar apenas os 10 últimos sorteios. Certo? Aqui na frente está marcando de 1 a 13, quantos que saiu no último sorteio? Saiu 7. De 14 a 25, saiu 8. Aqui está o gráfico. Como eu pus só os 10 últimos sorteios, ele só está mostrando os 10 últimos. Ó, 2.846. E na tabelinha também. Ó, nos 10 últimos sorteios, números de 1 a 13, 8 números de 1 a 13 e 7 números de 14 a 25 saiu 4 vezes. 7 números de 1 a 13 e 8 números de 14 a 25 saiu 3. Você pode ver como que é interessante isso, gente. Ó, vou pôr todos de novo. Ó. A maioria das vezes de todos os sorteios, saiu 8 números de 1 a 13 e 7 números de 14 a 25. Essa seria a parte mais certa, né? Vamos falar assim, como é sorteio, todos os números podem sair, matematicamente falando, mas a parte estatística é interessante por causa disso. Por quê? Porque eu estou pondo 13 números de 1 a 13 e 12 números de 14 a 25, tá vendo? E se eu pegar esses números e dividir por 25 e falando, ó, 13 números de 1 a 13, ele tem que sair 52% das vezes, tem que sair entre aspas. Por quê? Porque ele tem um número a mais do que esse, então ele tem que ser maior a porcentagem de sair. Nessa proporção exata, se todos os números saíssem de forma igual, certo? Então, vocês podem ver que aqui está, ó, a maioria das vezes saiu 8 números de 1 a 13 e 7 números de 14 a 25, certo? E aqui está a quantidade de sorteios que saiu dessa forma. De todas as formas, né? Ó, eu ponho desde 1 a 14, que não saiu nunca, né? Não tem nem jeito, porque de 14 a 25 só tem 12, nem precisava estar aqui. 13 também não tem como sair, aqui embaixo tem. Porque existe 13 números de 1 a 13. Se sair de 1 a 13, aqui embaixo preencheria, mas também nunca aconteceu isso. Mas já saiu 12 números de 1 a 13 e apenas 3 números de 14 a 25, que foi apenas o sorteio. E aqui não aconteceu o contrário. Ó. Por exemplo, nunca saiu os 12 números de 14 a 25, certo? E 3 números de 1 a 13. Teria que sair todos os números de 14 a 25. Igual aqui também nunca saiu todos os números de 1 a 13. Então, olhando essa tabelinha, você já tem uma visão como que saem os concursos, certo? Como que os números se comportam no concurso. Aí, mas o que acontece? Então, eu vim aqui para o I10, né? E continua a mesma proporção. De 1 a 13 saiu 8, de 8 números de 1 a 13 saiu 4 vezes, certo? E 7 números de 14 a 25 4 vezes.
E aqui, como é a segunda forma que mais sai, está em segundo também. Vamos ver os últimos 5 sorteios. Ó, continua a proporção igual. Às vezes, quando existe uma divergência aqui, será que eu consigo achar? Vamos tentar. Vamos pôr os 10 aqui, último sorteio. Só que o último sorteio, vamos fazer de conta que, sei lá, o 2.400, né? Qual que é mesmo? Não, 2.840. Nossa, aí que chutei esse valor aqui, ó. De, a maioria das vezes, normalmente sai aqui, ó. 8 números de 1 a 13 e 14 números e 7 números de 14 a 25. Desses 10 últimos sorteios, levando em consideração que o último sorteio fosse o 2.840, tinha saído 5 vezes desse jeito. Normalmente ele fica em segundo. E olha aqui, ó, saiu apenas uma vez 8 números de 1 a 13. Então a gente vai ver que daqui para frente eu teria que jogar, se eu quisesse uma chance melhor, 8 números de 1 a 13 e 7 números de 14 a 25. Eu poderia fazer uma relação de jogos usando esse jeito aqui, 8 números de 1 a 13, e fazer esses jogos até que isso aqui se iguale, que fique do jeito certo, por exemplo. Teria mais números de 1 a 13 do que de 14 a 25, tivesse ultrapassado esse daqui. Aí eu estaria jogando com a probabilidade a meu favor. Acredito eu. Vamos testar aqui que eu não vi isso aqui, gente. 2.841. Ó, saiu mais número aqui em cima. 2.842. Ó, aqui já saiu mais 8 números de 1 a 13 e 7 de 14 a 25. Vamos ver o 2.843. Saiu ao contrário de novo. O 2.844. Ó, tá vendo? Ó, daquela hora que eu falei 2.840 para cá, ele já saiu duas vezes. Vai que você escolheu esses números, certo? Essas duas vezes. 2.845. Saiu mais uma, ó. E o 2.846, que é o último concurso. Ó, você pode ver que já passou. Certo? Saiu 4 concursos. Ó. 1, 2, 3, 4 concursos. 8 números de 1 a 13 e 7 números de 14 a 25. Né? Se você tivesse jogado dessa forma, você concorda comigo que a probabilidade teria a teu favor? Certo, esse aqui acho que é o último concurso, né? É o último concurso, 2.846. Então, pessoal, os nossos vídeos de estudos vão ser todos dessa forma, certo? A gente vai olhar como que os números se comportam e dependendo como que estão saindo, o jeito que a gente tem que fazer os nossos jogos, certo? Quando existir essas divergências aqui, vai ser bem interessante. Vocês podem ver que ele tende a se recuperar para voltar ao equilíbrio normal dos sorteios, certo? Esse daqui é apenas uma planilha. Por exemplo, você olhou essa planilha, você viu essa divergência. Se você tivesse olhado ímpares e pares e também tivesse divergência, certo? Assiste o vídeo se você não assistiu para vocês entenderem. Eu não falei sobre divergência, não tive essa visão naquele vídeo. Mas vocês podem pegar e olhar lá naquele vídeo também, certo? E quando eu acabar de apresentar todos os vídeos para vocês, todos os estudos, pelo menos que eu conheça, eu vou ensinar como que alimenta todos os sorteios nessa tabelinha aqui, para vocês terem acesso a essa planilha e saberem estudar com ela, saberem acompanhar os sorteios com ela, certo? Infelizmente, eu não acredito que para celular vai funcionar de forma normal, certo? Não acredito que dê algum problema. Mas eu também não testei ainda porque eu não acabei a planilha. Vou fazer mais estudos ainda. E se eu pensar em alguma coisa, ou talvez eu faça
cada planilha separada para ficar fácil para o celular. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Vamos tendo algumas ideias aí, certo? Mas isso aqui é bem interessante, gente. Bem interessante mesmo. Como que se comporta os números. Você pode ver que a chance da gente ganhar prêmios aumenta. Tanto ímpares e pares, quanto os repetidos do último sorteio, e quanto os números de 1 a 13. Você pode ver que isso se confirma quando a gente vai estudando, certo? E aqui para frente, daqui para frente, vai ter outros estudos também, moldura, miolo da moldura, números de 1 a 5, de 5 em 5, ó, de 1 a 5, que no quanto saiu, ó, saiu apenas um número no último sorteio, 2846, e foi o número 4. No 2845 saiu 3 números, e a soma deles deu 8, ó. 2845, 1, 2 e 5 dá 8. Tem de 3 em 3, ó. A gente vai cada vez funilando mais para ver se a gente consegue achar uma forma mais eficiente de fazer nossos jogos. O que eu quero é que toda vez que a gente for jogar na Loto Fácil, a gente pelo menos conseguir recuperar o dinheiro que jogou, no mínimo. Né? Fazer jogo, acertar números de 11, 12 números, 12 pontos. Além da gente saber isso aqui, tem as planilhas que eu tenho de combinações, certo? Que está no meu canal. Você pode jogar com 20 números, certo? Fechando para 15 em acho que 6, 7 jogos para garantir prêmios. Então você sabendo mais ou menos os números que você quer jogar, a forma dos números que você quer jogar. E você tendo uma planilha, por exemplo, eu quero escolher daqui 20 números, certo? E quero, ó, eu acredito aqui, pelo menos, ó, que os números, ó, aqui está menor, está tendo essa divergência, de 1 a 13, de 14 a 25. Que os números, 8 números de 1 a 13 e 7 números de 14 a 25, tende a ser em mais. Então eu vou escolher a minha planilha de 20 números, eu vou escolher 12 números de 1 a 13, certo? E deixo 8 números de 14 a 25. Por quê? Porque a tendência, né, é sair mais números de 1 a 13. Por quê? Porque de pegar de todos os concursos, tá ao contrário. Era para estar esse saindo mais, pelo menos os últimos 50 sorteios. Então eu acho que ele tende a recuperar. Certo, pessoal? Eu espero ter sido claro a ideia que eu tive, se eu soube explicar direito. Certo? Eu achei bem interessante fazer esses estudos, porque mesmo eu fazendo planilha de combinação, aumentando nossas chances, a dificuldade que a gente tem é de escolher os números. E escolher o número exatamente, o número que vai sair, até mesmo para fazer fixo, a gente sabe que é complicado. A gente pode ir cercando eles dessa maneira. Se a gente tendo uma visão disso daqui, eu acredito que a quantidade de prêmios vai aumentar para a gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, dê like, ative o sininho e compartilhe meus vídeos. Beleza? Então, boa sorte a todos e até o próximo vídeo.